Estava aqui estudando sobre provérbios e algo gerou no meu coração uma pergunta e eu gostaria de compartilhar aqui, refletindo sobre o que você vai deixar para a sua próxima geração. Esse texto é um texto muito simples e é muito engraçado porque a gente começa a estudar provérbios, né? E aí a gente fala assim, eu vou começar ali estudar provérbios da frente, né? Assim, para lá do versículo 6, que é quando realmente começa a dar alguns conselhos, porque ali no começo fala alguma introdução, tanto que fala, né? Aquele primeiro texto em cima fala a introdução ao livro de provérbios ou ao livro da sabedoria. E aí a gente começa a falar assim, poxa, eu não vou me atentar tanto a esses primeiros versículos, né? E justamente em Provérbios 1:1, hoje, me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar aqui. Quando a gente começa a ler Provérbios, a gente já sabe que Provérbios está falando sobre toda a narrativa de Salomão contando sobre a sabedoria, né? É o livro da sabedoria, né? Então ele compartilha tudo que ele aprendeu e é um livro muito rico que com toda certeza vale estudarmos um pouco mais sobre isso. Mas o texto de hoje me chamou a atenção porque ele é muito simples, ele é praticamente uma genealogia, né? Ele não tem muito conteúdo. Provérbios 1:1 fala o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, não passa muito disso. É exatamente isso que o texto fala para nós. Não tem muitos acrescentos aqui, né, no texto. E mesmo assim, mesmo sem tantos acrescentos no livro, ele tem uma riqueza muito grande de informações. E é isso que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Eu vou dividir em 2 vídeos, se vocês quiserem seguir depois, porque do versículo 2 até o 6, ele traz um passo a passo de como viver, como deixar um legado para essa geração. E no versículo, nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre o versículo 1, que é exatamente o legado. O que você deixa para a tua próxima geração? Esse texto falou muito comigo porque eu sou mãe. Eu sou mãe de 3 crianças e uma das coisas que eu faço o vídeo aqui é justamente para deixar para eles um pouco dessas histórias, para que eles conheçam um pouco mais e fique registrado, e no momento posterior eles possam acessar essas informações tendo conhecimento da palavra de uma maneira simples, pura e prática para eles. E é por isso que eu quero apresentar, né, para esse vídeo agora, o texto do versículo 1, que fala Provérbios de Salomão, ou seja, provérbios são histórias que trazem ensinamentos de sabedoria, que era assim que se passavam valores de geração em geração. Então, ou seja, quando a gente tem essas histórias que são passadas, né, elas eram passadas contadas através de histórias. Os índios contavam muitas histórias, né, então eles passavam aquelas valores, ensinamentos culturais, todos por histórias. E provérbios é exatamente isso. São histórias que são contadas de geração em geração. Não se tinha livros no começo, então não tinha como registrar aquelas informações. Então as histórias serviam justamente para dar continuidade àquela cultura, né, aqueles ensinamentos. De Salomão, que é justamente a pessoa que é o central, o autor central aqui do livro é Salomão, que é conhecido como o rei mais rico e mais sábio de Israel. Ele é filho de Betseba e ele também é muito conhecido como o rei mais rico da história. Na humanidade, ele ficou conhecido como o rei mais rico da história, tá? Quem era Salomão, no sentido de genealogia, ele era filho de Davi. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi. Davi era rei de Israel, foi ungido pelo profeta Samuel, ele assumiu depois de Saul, e ele foi um homem segundo o coração de Deus.
Ele ficou conhecido, olha que interessante, Salomão, filho de Davi, ficou conhecido como o homem mais rico da humanidade e Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E ele termina falando rei de Israel, ou seja, o que é isso, né? Era a herança herdada do seu pai, a sua missão. Na verdade, a herança dele é o que é passado de mãos, né? Então, a herança dele é o reinado de Israel, porque ele era príncipe, ele era filho, né, do rei Davi, mas ele recebeu também um legado, e o legado é o que se passa na alma, ou seja, aquilo que vai além da herança física, material, tá? Isso é muito interessante, porque nos gera uma pergunta logo nesse primeiro texto. Quando você lê ele, você fala, poxa, não tem muita coisa nele, mas só o fato de você falar assim, Salomão, filho de Davi, a pergunta que vem ao nosso coração é, o que você vai passar para a sua geração? Você pode escolher o que quer deixar passar e o que pode ser deixado para trás, o que pode ser rompido. Por quê? Quando a gente começa a pensar, que foi exatamente o que me fez levar a essa pergunta, o que Davi deixou de legado para que Salomão fosse conhecido como um homem de sabedoria e de grande riqueza? O que Davi trouxe para Salomão a ponto de Salomão ficar com um legado marcado na história? Por que o texto de Provérbios começa nos trazendo que Salomão era filho de Davi? Qual a importância que isso tem na história de Salomão? Aqui a gente consegue trazer muito claramente que Davi ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ou seja, quando você vive segundo a vontade do Senhor, a sua geração ela vai viver próspera e sábia. Porque foi exatamente assim que Salomão viveu. Ele aprendeu junto com Davi, em toda a trajetória, a viver junto com a história, né, vivendo no Senhor, vivendo uma dependência total no Senhor. E isso trouxe para Salomão uma bênção posterior, que é prosperidade de sabedoria. Por quê? Porque ele viveu no Senhor, ele depositou toda a vida dele no Senhor. Quando você obedece seu filho, quando você obedece, no caso, né, quando você obedece a Deus, o seu filho, ele vê o exemplo. E isso aqui eu marquei por quê? Porque deixa muito claro o que Salomão viu na vida do pai. Quando Salomão responde, lá em 1 Reis 3, 4 a 15, conta a história de Salomão, quando ele recebe ali, né, a ordenança de seguir ali como rei da nação, e é o momento em que ele pede sabedoria a Deus. E aí ele fala o seguinte, no versículo anterior, no versículo 5, o profeta fala para ele, o Senhor tá falando que o que você pedir vai ser concedido a você. E aí no versículo 6, ele fala o seguinte, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão, de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como se vê neste dia. Ou seja, Salomão, ele viu e ele viveu debaixo das experiências que Davi viveu com Deus. Ele estava exatamente desfrutando junto com Davi essas experiências. Então, quando Salomão ele estava imerso em tudo que Davi viveu durante a sua vida, de obediência ao Senhor, ele consegue trazer isso para a sua vida posteriormente, porque aquilo tomou raiz, aquilo enraizou na vida de Salomão. Foi algo que ficou na vida dele, criou uma marca. Então, o resultado da sua obediência, ele entende, né? O seu filho entende que isso é ter uma vida próspera, viver de forma sábia. É por isso que Salomão pede para ser sábio também, porque ele conseguiu olhar para a vida do pai dele e falar assim, poxa, Davi foi tão sábio, né? Davi viveu uma vida tão próspera, tão próxima ao Senhor, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, eu quero ter essa vida. Então, o que ele fala, olha, para eu ter essa vida, eu preciso
pensar e agir igual ao meu pai. Então eu preciso pedir sabedoria. E é engraçado porque no texto, onde ele apresenta ali o pedido dele ao Senhor, ele fala, Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. Por quê? Porque ele entendeu que a herança que ele tinha, o trabalho, o propósito, a missão era muito grande, mas ele queria viver da maneira que o pai dele vivia. Ele queria viver da maneira aonde Salomão pudesse deixar um legado tão grande, assim como Davi deixou. Ele entendeu que ele precisava deixar uma marca e ele pediu para viver da maneira mais inteligente possível. Então, você pode escolher ensinar os seus filhos com o caminho do Senhor ou no caminho do Senhor. Aqui eu ressaltei exatamente com e no. Por quê? Quando você cria os seus filhos com o caminho do Senhor, você usa o caminho do Senhor como uma ferramenta para ensinar. Então, eu vivo com base no que Deus me ensina. É um instrumento, é uma referência, né? Ou seja, ele está ao lado, acompanhando todo o processo, né? Você ainda conduz, ou seja, você está ensinando, você ainda está conduzindo o caminho para o seu filho, e você usa da ferramenta que tem na palavra, né? Você usa a ferramenta que é a palavra de Deus para poder ensinar o seu filho. Então, você está com o seu filho ali, né? Ensinando com Deus, né? Com a ferramenta da palavra de Deus. E quando você ensina no caminho do Senhor, você está dentro do caminho do Senhor. Você está inserido no caminho do Senhor, é sobre a sua direção, é sobre o propósito, é ser guiado e usado por Ele. Eu vivo estando dentro do caminho, não apenas falando sobre o caminho. Indica que eu estou posicionada, que eu estou imersa, que eu estou pertencendo. É viver dentro dele, ser guiado por Ele, enquanto Ele ensina. Então, ou seja, quando você decide que você vai levar os seus filhos a viverem com o caminho do Senhor, você ensina com o caminho é citar a Deus. E ensinar no caminho é caminhar com Deus. E olha como isso é incrível, porque quando eu estava lendo esse texto, um exemplo que me veio muito, muito forte na mente foi Sansão. Uma vez eu estudei Sansão com as minhas filhas, acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, para deixar salvo aqui, que foi muito interessante o que a gente estudou, mas Sansão, ele foi criado com o caminho do Senhor. Por quê? Lá em Juízes 13:8 fala o seguinte: o pai de Sansão, Manoá, pediu ao Senhor que o anjo viesse e ensinasse a eles o que eles deveriam ensinar ao seu filho. Ou seja, eles ensinaram Sansão com o caminho do Senhor. Por quê? Porque o anjo trouxe a eles a direção e eles ensinaram aquilo para o filho deles. Porém, um ponto importante é que eles não foram... eles não vivenciaram aquela experiência com o Senhor, então não tinha como ensinar Sansão a viver no caminho do Senhor, dentro do caminho do Senhor. Um ponto importante é que, ao ser citado filho de Davi, a palavra traz a identidade de Salomão. Então ele tinha uma história, ele tinha um passado, ele tinha uma referência, ele tinha um modelo que veio para a vida de Salomão. O que o seu pai viveu, o que ele fez, o que fez ele seguir no caminho do Senhor, mesmo com erros e acertos, viver na presença de Deus, fez Salomão escolher a coisa mais importante da sua vida. Ou seja, Salomão busca a sabedoria porque ele viu dentro da casa dele as experiências que foram vividas, as correções que foram feitas, toda a direção que o Senhor trouxe. Então, Salomão, quando ele vai falar ali em 1 Reis, ele reconhece, primeiro, quem ele era. Segundo, reconheceu o seu passado, reconheceu a sua referência. Terceiro, ele escolheu a única coisa que o faria viver uma vida próspera, que era a sabedoria. Não era financeiro, ele não queria ele não queria ter
coisas, bens materiais, porque ele entendeu que a sabedoria que ia levar ele adiante. E ele clama, né, para que a sua geração possa viver como, né, como o pai dele viveu. Ele fala assim: eu quero ter sabedoria para guiar o meu povo, que seja o povo de Israel, a viver da maneira que meu pai viveu, porque meu pai foi um rei que teve os seus acertos, teve as suas lutas, mas foi segundo o coração do Senhor. Então eu também quero viver dessa maneira. Então, quando você rompe alguns padrões, quando você coloca o seu coração disponível e você ensina, assim como Davi foi. Olha que interessante, Davi, ele tinha todo um histórico onde ele poderia se prender a algumas questões da história da vida dele. Davi, ele não era muito preferido, e a gente vê isso exatamente no momento em que ele foi ungido, né? Davi não era um grande homem, tanto que ele foi ridicularizado no momento em que ele fala que ele vai combater ali o filisteu, que ele vai entrar na guerra, que ele vai entrar na luta. Então, ou seja, Davi tinha na sua essência muitas coisas pendentes ali no seu eu interior. Mas aquilo para ele não era de muita importância, porque o que valia realmente a pena era pensar e considerar nas coisas do Senhor, aprendendo as coisas do Senhor e colocando as coisas do Senhor exatamente como se fosse a direção total da sua vida. Então ele não considerava os pensamentos internos, ele não dava muita vazão para isso, sabe? E aí o que acontece? Ele rompe alguns padrões. Ele fala: não, eu não vou ficar me apegando a esses pormenores, eu vou me colocar em obediência, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para mim, e ele tinha um coração disponível, ensinável. Então, ou seja, quando ele errava, a primeira coisa que ele fazia, ele se arrependia e falava: não, a partir de agora eu não vou errar mais nesse caminho, já era, eu já errei, não tem mais condições de voltar atrás. E ele, além de errar e se arrepender, ele arcava com as consequências. Então, ele segurava toda a bucha daquilo que ele tinha feito de errado. Então, quando Salomão vê toda a história de vivência que o pai dele tinha com Deus, todas as vitórias, conquistas, derrotas, altos e baixos, ele entende que ele precisa daquilo na vida dele. E ele assume aquela vida com toda a responsabilidade que ele tinha. Por quê? Porque ele fala o seguinte: eu sou filho de Davi. Então, o texto deixa muito claro que ele sabe quem ele é, ele tem um senso de pertencimento, ele tem definido uma imagem, uma referência na vida dele. E ele sabe que ele viveu dentro do caminho do Senhor, ele viu as experiências que o pai teve, ele viu os momentos de intimidade, ele viu uma outra pessoa muito interessante que me vem na memória, é Josué. Josué, ele cresceu junto com Moisés e ele aprendeu exatamente a viver no caminho do Senhor e não com o caminho do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala em Deuteronômio, várias vezes, por sinal, que Josué estava junto com Moisés. Em vários episódios do texto, quando a gente vai ler, e até não só ali em Deuteronômios, mas também, se eu não me engano, em Êxodo vai falar, deixa eu anotar aqui, Êxodo 17 fala que Josué, Êxodo 33 fala que Josué ele não se apartava da porta da tenda de Moisés. Ou seja, Josué estava o tempo todo vivenciando as experiências de Moisés, vendo as experiências de Moisés, acompanhando aquele processo que ele passava com Deus o tempo todo. E ele não se apartava, ou seja, ele não dava espaço para outras coisas. Ele vivenciava aquilo de uma maneira tão profunda, ele vivenciava aquilo de uma maneira tão intensa, que ele cresceu no caminho do Senhor. E aqui, Josué não recebe um legado, porque ele não recebe uma herança, porque ele não é descendência direta de Moisés, mas ele recebe um legado, porque a partir do momento que Moisés morre, o Senhor o coloca como líder sobre Israel. Então, ou seja, ele viveu no caminho do Senhor,
nos ensinamentos do Senhor, nas experiências de Moisés com o Senhor. Então ele tinha base, fundamento, ele tinha raízes profundas para poder lutar as lutas que Moisés lutou anteriormente. Então, ou seja, quando a gente entende que educar os nossos filhos não é apenas com o caminho do Senhor, traz a Bíblia aqui, vamos ler os textos, vamos estudar uma lição, mas no caminho do Senhor, filho, vem cá, estamos passando por essa luta, olha o que eu tô passando, olha, o teu filho te vê orando, o teu filho te vê lendo a palavra, o teu filho te vê jejuando, o teu filho te vê vivendo as experiências diretas com o Senhor, a raiz no coração dele vai ter mais profundidade. E aqui eu posso ir um pouco além, porque quando a gente fala o seguinte, Sansão, ele viveu com o ensinamento do Senhor, com os caminhos do Senhor, ele aprendeu sobre o Senhor, ele não viveu as experiências do Senhor. Então ele foi levado muito facilmente, qualquer coisa o encantou. Isso é algo que queima no meu coração, porque ao ver Salomão e Josué vivendo no caminho do Senhor, inseridos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor, nas experiências do Senhor, eles tiveram raízes tão profundas que nada os levou nem para lá nem para cá. Nada os tirou do caminho. Eles tiveram as suas quedas porque são humanos, porque nós somos humanos, pecadores e falhos. Nós temos as nossas quedas, mas assim como Davi tinha um coração disponível em errar, pedir perdão, se arrepender, mas não cometer o mesmo erro, assim deve ser conosco. Então, que esse seja um ensinamento para o nosso coração hoje, que a gente coloque na mão do Senhor aquele legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, que nós possamos trazer para os nossos filhos um ensinamento no caminho do Senhor, para que eles cresçam nas experiências do Senhor, para que eles edifiquem nas experiências do Senhor e que eles tenham um firme fundamento, que eles tenham raízes profundas, para que lá na frente eles possam permanecer no caminho do Senhor. Eu espero que essa palavra sirva no seu coração como uma direção, sabe? Um bálsamo derramado do Senhor aos nossos corações sobre educar os nossos filhos, sobre o que nós vamos deixar para a nossa próxima geração. E aqui não precisa ser seu filho literal. Você entende como Josué foi educado, Moisés deixou um legado para Josué e ele não era filho direto de Moisés. Então, ou seja, você pode sim deixar um legado para as pessoas que estão ali servindo junto com você, que estão no processo e no caminho com você. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.